Você sente que tem algo errado dentro de você, mas não consegue explicar. Parece que carrega um peso que ninguém vê, uma dor que você aprendeu a esconder até de si mesmo. Já tentou orar, mas as palavras travaram. Já tentou seguir em frente, mas tem algo que ainda te prende. O que é isso que insiste em te ferir, mesmo quando você está tentando fazer tudo certo? E se o que está faltando não for mais força, mas perdão? E se essa dor que você sente for, na verdade, um grito de Deus, chamando você para um reencontro com Ele? Há coisas que só o céu entende, mágoas que os outros esquecem, mas que continuam queimando no nosso coração como se tivessem acontecido ontem. E é nesse lugar secreto da alma, onde ninguém consegue entrar, que o Espírito Santo deseja tocar hoje. Porque o perdão não é só sobre quem te machucou. É sobre você, sobre a liberdade que Deus quer te devolver, sobre as promessas que ainda não se cumpriram porque algo ficou travado dentro do teu coração. Deus conhece cada lágrima que caiu quando ninguém estava olhando. E hoje Ele está dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Jesus perdoou aqueles que o traíram, os que o abandonaram, até os que o crucificaram. Porque o perdão é o caminho que liga a dor à cura, a cruz à ressurreição. E se você está ouvindo esta mensagem agora, não é por acaso. Tem algo de Deus aqui para você. Algo que pode quebrar ciclos, restaurar áreas mortas da sua vida e abrir portas que estavam fechadas há muito tempo. Mas antes disso, é preciso deixar Deus mexer onde você escondeu. Onde você disse já passou, mas ainda dói. Não ignore o que está sentindo agora, porque pode ser o próprio Deus tentando alcançar aquele lugar dentro de você que ninguém nunca entendeu. Ele não desistiu de você, ele nunca virou as costas. Mas talvez esteja esperando você soltar o que ainda está segurando, para que Ele possa colocar nas suas mãos aquilo que já está preparado. Esta não é uma palavra qualquer, é um chamado, um convite para ser curado por dentro, para recomeçar, para viver o que Deus escreveu para você desde o início. Se essa mensagem já começou a tocar seu coração, deixe o seu like e se inscreva no canal. Mas não faça isso por mim. Faça por alguém que pode estar à beira de desistir e precisa ouvir o que você está ouvindo agora. Compartilhe, espalhe essa palavra, porque Deus vai usar você como um canal de cura. E o que começa aqui pode mudar uma vida inteira. Há feridas que não sangram para fora, mas vazam para dentro. Situações que não foram resolvidas, mas empurradas para o fundo da alma. Como se o tempo tivesse o poder de curar o que só Deus pode tocar. E a verdade é que muitos vivem tentando esquecer, mas o Espírito Santo não quer que você esqueça. Ele quer curar. Porque enquanto você esconde o que doeu, o inimigo usa isso contra você. Enquanto você diz que já passou, mas ainda sente o coração apertar quando lembra, Deus olha e diz: filho, é aí que eu quero entrar. O perdão que Deus te chama a liberar hoje não é para justificar quem te feriu, é para libertar quem você se tornou depois da dor. Você já percebeu como algumas áreas da sua vida não avançam? Como certos ciclos se repetem? Como se algo invisível te puxasse de volta sempre que você tenta ir mais longe? Talvez a raiz disso esteja no que você ainda carrega no coração. Mágoas antigas, palavras que ainda doem, pessoas que você diz ter perdoado, mas que ainda moram dentro da sua mente como fantasmas. Deus quer limpar esse templo. Ele não desistiu de você, mas não pode construir algo novo sobre um chão ainda contaminado. Às vezes, o que bloqueia o fluir da promessa não é o diabo, é o que você decidiu guardar. E enquanto o céu espera pelo teu sim, você continua orando por respostas que só virão quando decidir obedecer. Talvez você ache que não consegue perdoar, que seria injusto, que seria fácil demais deixar assim. Mas escute, o perdão não é aceitação da injustiça.
O perdão é confiar que a justiça está nas mãos de Deus e não nas suas. O perdão é como soltar um peso que você vem carregando sem perceber. É como deixar Deus ser Deus e sair do lugar do juiz, onde nunca foi seu lugar. Quando Jesus, pendurado na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele não estava justificando o mal. Ele estava nos ensinando a vencer com amor o que o ódio nunca será capaz de destruir. E é esse tipo de vitória que ele quer te entregar agora. Mas antes, ele precisa do seu coração limpo. E isso começa quando você aceita que não pode mais viver alimentando a dor e esperando a cura. Isso não funciona. Não dá para segurar a espada da mágoa com uma mão e tentar receber a bênção com a outra. Uma precisa soltar para que a outra possa receber. Você já se perguntou por que Deus ainda está em silêncio? Será que é mesmo silêncio? Ou será que Ele está esperando que você se esvazie para que Ele possa finalmente falar? Às vezes, a ausência de resposta é o maior sinal de que Ele está te chamando para um lugar mais fundo. Um lugar onde só entra quem decide confiar. É nesse lugar secreto, onde ninguém mais vê, que Deus começa a transformação de verdade. E talvez você já esteja sentindo isso agora. O Espírito Santo começa a tocar justamente naquelas lembranças que você pensava ter enterrado. Não para te ferir de novo, mas para te curar de uma vez por todas. Deus não quer que você sobreviva. Ele quer que você viva. E viver com Ele exige leveza, exige um coração sem correntes. O perdão é essa chave. O perdão é essa porta. E é por isso que o inimigo tenta tanto te convencer de que não vale a pena perdoar. Porque ele sabe que se você perdoar, você volta a respirar. Você não precisa entender tudo agora. Deus não exige compreensão imediata. Ele pede fé. Fé para soltar o que te feriu. Fé para acreditar que há vida depois da dor. Fé para crer que o que te aconteceu não foi o fim da história, mas o início de um processo. Você pode estar se sentindo fraco, cansado, sem forças para dar mais um passo. Mas saiba, até isso Deus entende. Ele conhece os teus limites e não te rejeita por isso. Mas hoje Ele está estendendo a mão de novo e dizendo: Filho, entrega, libera, perdoa. Eu tenho algo novo, mas não posso derramar vinho novo em odre velho. A libertação que você procura talvez não venha com gritos nem com lágrimas, mas com uma simples decisão: Senhor, eu escolho perdoar. Mesmo chorando, mesmo tremendo, mesmo sem saber o que vai acontecer depois. Porque a verdadeira fé não é aquela que entende, é a que obedece. E se você chegar ao final dessa jornada e disser isso do fundo da alma, você vai sentir algo mudar. Uma paz que o mundo não dá. Um renovo que só o céu pode derramar. Porque é nesse lugar quebrantado, onde tudo parece vulnerável, que Deus constrói as obras mais fortes. E se Ele não desistiu de você até aqui, por que você desistiria agora? E se aquilo que você chama de dor for, na verdade, o lugar onde Deus quer te encontrar? E se o silêncio que tanto te angustia for a linguagem que Ele escolheu para te ensinar a escutar com a alma? Talvez você tenha chegado até aqui acreditando que precisava de respostas. Mas o que Deus queria era apenas que você abrisse o coração. Porque há coisas que não se explicam, se revelam. E quando você perdoa, você não está apenas soltando alguém, está abrindo espaço para ouvir o que o céu sempre quis te dizer. Você não é mais o mesmo. Algo mudou, mesmo que você ainda não consiga dar nome ao que sente agora. Porque há encontros com Deus que não gritam, mas marcam. Como quando Jesus tocava sem dizer uma palavra, e o toque carregava a cura, a libertação, a resposta. Assim também foi esta mensagem. Um toque, um sopro de vida no lugar onde você achava que só havia cinzas. E se você prestar atenção, vai perceber, Deus esteve o tempo todo aqui, no incômodo, na lágrima, na lembrança que voltou. Ele estava curando enquanto você ouvia.
O vaso que foi quebrado agora começa a ser restaurado. A ovelha cansada começa a reconhecer a voz do pastor. O deserto que parecia seco floresce. Porque essa é a natureza de Deus: transformar morte em vida, dor em testemunho, ruínas em altar. Não importa o que tiraram de você, importa o que Deus ainda quer colocar. E Ele só precisava que você dissesse: eu libero, eu entrego, eu confio. Isso não é o fim, é o recomeço. E desta vez não será você reconstruindo com as próprias mãos, será o próprio Deus reconstruindo você. Escute, o céu não te esqueceu. Você não foi abandonado. A tua história ainda está sendo escrita pelas mãos daquele que não erra. E sabe qual é o recado de Deus para o teu coração hoje? Mesmo ferido, eu ainda te escolho. Mesmo com rachaduras, Ele ainda quer habitar em você. Mesmo com medo, Ele ainda te chama para caminhar sobre as águas. Mesmo com tantas falhas, Ele ainda sussurra: segue-me. Porque o amor de Deus não espera que você esteja pronto. Ele te encontra exatamente onde você está e começa a obra com o que sobrou. Se essa palavra falou contigo, não guarde só para você. Curta, comente, compartilhe, não como um gesto qualquer, mas como um ato de fé. Porque alguém perto de você pode estar à beira de desistir e talvez essa mensagem seja o resgate que essa alma precisa. E se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Porque aqui, a cada vídeo, Deus continua falando com quem ouve com o coração. Você não está só. Existe um propósito, e Ele ainda está escrevendo o teu capítulo mais bonito,